Boa noite, gente. Nós vamos dar início aqui ao nosso quinto encontro do curso Direito à Cidade e Sistema de Justiça. Hoje o tema é Instrumentos Jurídicos Internos de Acionamento do Sistema de Justiça Nacional. E quem vai dar essa aula para a gente hoje é a Tarsila Fidal, que é do Observatório das Metrópoles e advogada também. Então, vamos começar. Oi, gente, boa noite. Estranho estar aqui em cima, né? Todo mundo já me conhece aqui de baixo. Na última aula eu estava aí falando com todo mundo. Mas, bom, hoje me deram essa tarefa de conversar um pouquinho com vocês sobre os instrumentos jurídicos internos que fazem a gente acionar esse sistema de justiça nacional que a gente já vem estudando aí há alguns encontros, né? Bom, eu já quero adiantar para vocês que o tema não é gostosinho de ouvir. É chatinho, uns nomezinhos complicados, mas quando eu terminar essa minha apresentação de slides, eu vou propor que a gente faça uma dinâmica, que é uma coisa nova que a gente ainda não fez nesse curso, tá? Eu preparei alguns casos que são situações hipotéticas, mas muito baseadas no que a gente vive na realidade, especialmente a realidade dos movimentos sociais aqui no Rio de Janeiro. E a gente vai se dividir em grupos para pensar um pouco o que a gente faria nessas situações. Na verdade, muitos de vocês já terão passado por elas e vão, inclusive, poder dizer o que fizeram, de fato, nessas situações, né? E aí a ideia é a gente começar a pensar como usar essas palavrinhas que eu vou apresentar aqui para vocês, essas coisas um pouco mais chatinhas, para ajudar a gente na luta, para ajudar a gente na resistência em face dessas situações que a gente enfrenta. Então, a gente vai falar de prisão de camelô, a gente vai falar de remoção de famílias, enfim, a gente vai falar de algumas questões bastante sensíveis pelas quais a gente passa, e a ideia é juntar a perspectiva política que vocês já têm, né, de como resistir a essas ameaças, de como fazer para, de alguma maneira, livrar, né, as pessoas daquela situação delicada, somado com esses instrumentos jurídicos sobre os quais a gente vai falar hoje. Uma outra coisa interessante da aula de hoje é que, embora eu vá falar, né, disso tudo, vai ser meio chato, várias das palavras, vários dos instrumentos que eu vou apresentar aqui, vocês já ouviram falar. Né? Vocês já ouviram falar ou vocês já se depararam na prática tendo que ver de alguma forma para um companheiro que foi preso ou para uma ocupação em que vocês militam. Então, são palavras que não são estranhas, né? Mas a gente vai estudar um pouquinho mais para entender o que são elas, enfim, como é que funciona. Mas antes de entrar propriamente nesses instrumentos jurídicos que a gente vai falar, eu queria dar uma revisada no que a gente já viu até aqui sobre o sistema de justiça nacional, tá? Pode... Ah, bom. Sou eu mesma que passo. Olha, eu querendo já que alguém passe para mim o slide. Bom, então a primeira coisa aqui para a gente fazer essa revisão é refletir um pouquinho sobre a estrutura do Poder Judiciário. Isso já foi falado aqui com vocês, como é que funciona, mas vale a pena a gente dar uma olhadinha novamente, tá? Então, aqui na base do Poder Judiciário, nós temos os juízes, né? Que a gente chama de juízes de primeiro grau. São os primeiros caras ou mulheres que vão decidir uma causa qualquer que a gente tenha que levar para o judiciário. Então, a gente tem os juízes de direito, que são os juízes estaduais. Nós temos os juízes federais, que, como o próprio nome diz, né, são dos tribunais federais. Nós temos os juízes do trabalho, que são da Justiça do Trabalho. Nós temos os juízes eleitorais, que esses aí vão ficar famosos ano que vem, e todo ano de eleição eles ficam famosos por algumas decisões que dão. E nós temos também os juízes militares, porque a gente tem no Brasil uma justiça militar com uma estrutura própria, tá? Então, esse é o primeiro degrau do judiciário no Brasil. Esse é o primeiro degrau da justiça, né, do procedimento do Judiciário Nacional. Bom, aí tá. A gente propôs lá uma ação qualquer, esse primeiro juiz disse que a gente perdeu, né? Ele disse que a gente não tem razão e que deu a razão para outra parte. Aí o que acontece? Muitas vezes, né, os advogados e tal vão falar para vocês, olha, vamos recorrer dessa decisão. Vamos recorrer
porque eu acho que esse juiz não está certo, eu acho que você tem razão, vamos recorrer. E aí a gente recorre para quem? Né? A gente recorre para os tribunais de justiça. Tá? E quem atua nos tribunais de justiça são os desembargadores, que nada mais são do que juízes de carreira que, por merecimento ou por antiguidade, foram promovidos para o tribunal. E as decisões dos tribunais, que são o segundo degrau desse processo do judiciário, elas nunca são dadas por uma pessoa só, pelo menos as decisões finais. Elas são dadas por um conjunto de juízes, no caso, um conjunto de desembargadores. E a ideia disso é garantir para aquela pessoa que recorreu da decisão que ela vai ter a causa analisada por todos os ângulos, né? Mais de uma pessoa vai analisar aquilo para ver se o juiz de primeiro grau, se o juiz aqui do primeiro degrauzinho, se ele acertou ou errou naquele veredito que ele deu, tá? Então, a gente tem, nesse segundo degrau, os tribunais de justiça, né, que são da justiça estadual. Nós temos os tribunais regionais federais da justiça federal. Temos os tribunais regionais do trabalho, na justiça do trabalho, e os tribunais regionais eleitorais na justiça eleitoral. Tá? Então, esse é o segundo degrauzinho aqui no caminho do nosso processo. Bom, mas tá bom. Aí vocês foram lá, levaram o caso, os desembargadores decidiram que você ainda não tem razão. Eles confirmaram a decisão do juiz, confirmaram a decisão do primeiro degrau do sistema de justiça e disseram que vocês não têm razão. Então, acabou? Então, é isso, vamos para casa e tal? Não, vocês ainda podem recorrer. E aí, recorre para quem? Recorre para o terceiro degrau desse nosso poder judiciário. E qual é esse degrau? Esse degrau é do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, que todo mundo já ouviu falar em algum momento, né? Ou o Tribunal Superior do Trabalho, no caso da Justiça Trabalhista, ou o Tribunal Superior Eleitoral, no caso da Justiça Eleitoral, ou o Superior Tribunal Militar, no caso da Justiça Militar. Esse é o terceiro degrau desse sistema judiciário. Bom, como vocês já sabem, né, ou pelo menos já devem ter ouvido falar, no Superior Tribunal de Justiça, né, em todos esses tribunais superiores, nós não temos mais juízes nem desembargadores. Nós temos ministros, né? Mas eles são ministros por quê, Tarsila? Eles são ministros porque eles não são juízes e aí vão direto para lá? Como é que funciona isso? Bom, eles são ministros porque a indicação deles é política, né? Então, eles podem ser juízes de carreira, que viraram desembargadores e então vão ser promovidos mais uma vez a ministros. Eles podem ser defensores públicos, eles podem ser advogados, eles podem ter qualquer relação com o sistema de justiça, tá? E serem alçados a esse cargo de ministro desses tribunais superiores, tá bem? Então, nesse terceiro degrau, né, nesse nosso caminho do judiciário, nós temos os ministros, que também julgam as causas de forma colegiada. Ou seja, o ministro também não julga sozinho. O ministro está sempre numa turma. E o nome é esse mesmo, é turma, né? Então, ele e a turma dele vão analisar novamente aquele processo para, então, ver se confirma as decisões dos degraus de baixo ou se muda essa decisão, tá? Bom, mas então, aí, vamos lá. O processo foi lá para o Superior Tribunal de Justiça e o Superior Tribunal de Justiça falou, olha, eu ainda acho que você não tem razão. E aí, como é que fica? Bom, aí depende. Por que depende? Porque a gente ainda tem mais um degrau, né, que é o famoso Supremo Tribunal Federal, que esse, como vocês podem ver ali, ele decide causa de todas as justiças, né? Ele tem ali aqueles 11 ministros, que são pessoas de notável saber jurídico e tal, né? Que tem que ter um histórico, ou pelo menos a gente esperava que tivessem, né? Um histórico no judiciário e tal. E ele vai julgar tanto a causa trabalhista, quanto a liberdade, né? O habeas corpus, que a gente vai falar já já,
a liberdade da pessoa, quanto às causas de direito de vizinhança, as causas eleitorais, a justiça militar, ele vai julgar tudo. São essas 11 pessoas que são o poder máximo do judiciário no nosso país, tá? Só que, vocês imaginem, se tudo e qualquer processo pudesse ir para o Supremo Tribunal Federal, esses 11 caras não iam dormir nunca mais, né? Eles iam ficar julgando ali 24 horas por dia, que vocês imaginam o volume disso, né? Isso aqui é a justiça do Brasil inteiro, né? Então, o que acontece? Não é toda causa que pode chegar ao Supremo Tribunal Federal. Só pode chegar ao Supremo Tribunal Federal processos que tratem de algum dispositivo da Constituição Federal. Então, se você estiver discutindo direito de vizinhança, né, se você tem um muro, e aí o vizinho constrói colado no muro, aí dá aquele problema, aí você vai para o judiciário e tal, essa causa não pode chegar no Supremo Tribunal Federal, porque você não está discutindo nenhum direito constitucional, né? Agora, se você tem uma pessoa presa injustamente, né, que passa aí pela avaliação do primeiro degrau, do segundo, do terceiro, continua presa injustamente, aí você pode ir para o Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque a liberdade de locomoção, né, a liberdade de ir e vir, é um direito que está lá na nossa Constituição. Então, se está lá na nossa Constituição, o Supremo Tribunal Federal tem o dever de julgar. Tá? Então, isso aqui é só um repasse do que a gente já viu, como é que funciona essa escadinha do judiciário. A gente tem, então, 4 degraus entre o juiz, né, de primeiro grau, o juiz que vai pegar a causa imediatamente, os desembargadores nos tribunais de justiça, os superiores, os tribunais superiores, né, o Superior Tribunal de Justiça, e o último degrau, que é o Supremo Tribunal Federal. Só que nem todo processo pode chegar no último degrau. Só pode chegar no último degrau se tratar de alguma coisa que está lá na Constituição. Tá bom? Então, só para vocês terem essa visão um pouco mais clara. Bom, continuando aqui a nossa revisão, né, dos últimos encontros. Tá, a gente está falando aqui do judiciário, a gente viu os degraus, eu até falei um pouquinho dos juízes, de quem julga e tal, mas quem é que atua no judiciário? Quem são aquelas pessoas que a gente chama dos atores do sistema de justiça, né? Para facilitar, eu dividi aqui em 3 grupos de atores. Nós temos os advogados, nós temos os juízes e nós temos o Ministério Público. Esses são os 3 grupos principais de atores do sistema de justiça. Só que, né, como vocês já viram na aula lá que a gente falou da Defensoria Pública, que a Maria Carmen estava explicando, advogado é uma classe muito grande, né? Dentro dos advogados, a gente tem os advogados particulares, né, que têm a sua inscrição na OAB, a quem vocês recorrem, que advogam por um preço, né, profissionalmente, a profissão deles. A gente tem os defensores públicos, né, que a Maria Carmen já explicou, que, muito embora exerçam uma função muito próxima dos advogados, não são exatamente advogados, eles não têm inscrição na ordem, eles fazem, né, eles obedecem a um outro processo. Nós temos também os procuradores do Estado, que, embora tenha esse nome complicado, são advogados do interesse do Estado. Então, a Procuradoria do Município do Rio de Janeiro atua defendendo os interesses da Prefeitura do Rio de Janeiro. A Procuradoria do Estado do Rio de Janeiro atua defendendo os interesses do Estado do Rio de Janeiro. E a Procuradoria da União, ou a Procuradoria Federal, atua defendendo os interesses do governo federal. Tá? Então, esses são os procuradores. E todo mundo, toda essa galera, advogados privados, defensores públicos e procuradores, fazem parte desse grande grupo de atores do sistema de justiça, que são os advogados. Tá? E os advogados, eles, na verdade, eles defendem certos argumentos numa causa. São sempre 2 advogados, ou quase sempre 2 advogados que estão defendendo interesses contrários ou posições contrárias, e que vão se dirigir ao juiz para que ele decida quem tem razão. De uma forma bem simplificada, é assim que acontece. Tá? Bom,
os juízes, como eu já falei aqui com vocês, a gente tem o juiz estadual, o juiz federal, a gente tem os desembargadores no segundo degrauzinho, a gente tem os ministros do STJ no terceiro degrauzinho, e a gente tem os ministros do STF, que são esses 11 caras que têm ali o poder máximo de decisão no país sobre todas as justiças, né? Desde a justiça do trabalho, a justiça eleitoral, até a justiça estadual, eles decidem tudo. Mas eles só decidem coisas relacionadas com a Constituição Federal, tá? Mas a gente tem também um outro grupo de atores que compõem o Ministério Público, né? E o que faz o Ministério Público? Olha, o Ministério Público ele faz várias coisas. Ao contrário dos advogados, que embora eles tenham atuações um pouquinho diferentes, todo mundo trabalha para defender os argumentos ou os interesses de uma parte ou de uma instituição, de uma entidade, o Ministério Público tem incumbências bastante diferentes entre si. O Ministério Público, num processo penal, ele vai acusar o suposto criminoso. Tá? Essa é a função do Ministério Público num processo criminal. Num processo de vara de família, né? Então, num caso de guarda, num caso de pensão alimentícia, o Ministério Público tem o dever de proteger a criança. Então, ele vai atuar em favor da criança. Num processo, como a gente vai ver aqui, de ação civil pública, né, ou até mesmo de ação popular, o Ministério Público tem o dever de proteger o patrimônio público. E existem ainda outros processos em que o Ministério Público atua como fiscal da lei. Ele atua para fiscalizar se aquele processo está indo bem, se todas as leis estão sendo respeitadas, se as partes estão podendo se manifestar. Então, vocês percebam que o Ministério Público ele é um ator-chave nesse sistema de justiça que a gente está tratando aqui. Porque ele tem muitas funções e muitas funções muito diferentes, né? Infelizmente, o Ministério Público, assim como outras carreiras do judiciário, como a magistratura para os juízes, como a própria Defensoria Pública, no caso dos defensores, ou as procuradorias, no caso dos advogados do Estado, né? Ele também é dominado por uma classe alta, cheia de preconceitos, com uma bagagem social bastante complicada. O cara, para fazer concurso para o Ministério Público, como muita gente já falou aqui para vocês, ele precisa ficar 4, 5, 6 anos só estudando, ele não trabalha, né? Ele não participa de nenhum movimento, como o Guilherme falou para a gente na terça-feira. Ele está completamente alienado da realidade social, ali decorando um sem fim de leis e de coisas, né, para passar nesse concurso. E quando ele passa, ele vai estar ali de frente com várias situações das nossas vidas sobre a qual ele não tem nenhum conhecimento, ele nunca viu aquilo, né? Então, é claro que essa dinâmica do concurso público, da forma como é feita no sistema de justiça, ela vai levar a uma justiça elitista, preconceituosa, branca e rica, né? É só a gente pensar quem de nós aqui, e vou me incluir, né, poderia pensar em ficar 5 anos só estudando. E quem que ia pagar as contas? E quem que ia, enfim, né, dar conta das necessidades da família? Mas essa é a realidade desses caras. Então, é daí que vem essa estrutura. Quando a gente fala, o judiciário é racista, o judiciário é rico, o judiciário é opressor, é daí que vem, né? E é importante que vocês saibam que, bom, vocês já devem imaginar isso, né? Deve ter um motivo por que essa galera cheia da grana quer fazer concurso para esses lugares, né? Deve ter um motivo, porque os caras podiam fazer outra coisa da vida. E o motivo é, ganha-se muito bem em qualquer um desses cargos. A gente, às vezes, eu me deparo com um equívoco que é muito comum, que é as pessoas acharem que os defensores ganham mal e que os promotores ganham bem. Então, né, o meu defensor, tadinho, precisa... E, na verdade, todos eles ganham mais ou menos a mesma coisa. Juiz, promotor, defensor, procurador. Tanto, eu vou contar aqui uma história para vocês de quando eu estava na faculdade, eu me formei em Direito, né?
como vocês devem imaginar. Quando eu estava na faculdade, a gente chegava no final e as pessoas começavam, né? O que você vai ser, né? Que caminho você vai escolher e tal. E aí tinha uma galera que falava assim, eu vou fazer concurso. Bacana, mas concurso para quê? Para qualquer coisa. Eu vou fazer concurso para o Ministério Público, para a Defensoria Pública, para a Procuradoria do Estado, para a Magistratura. O que eu entrar tá bom. E o que eu entrar tá bom porque na cabeça do cara, ele quer ter o salário dele garantido, né? Aposentadoria integral, todos esses benefícios. E por que eu estou dizendo isso para vocês aqui? Eu estou dizendo isso para vocês porque vocês precisam entender que tudo isso aqui está a serviço de cada um de vocês. Embora eles tenham uma pose, embora muitas vezes a gente se sinta meio acuado, né, na frente de um promotor, na frente de um defensor público e tal, eles são nossos funcionários. E são muito bem pagos. Muito, para nos atender. Então, quando o Guilherme falou para a gente na terça-feira sobre a Defensoria Pública, sobre a importância da ouvidoria externa, é porque a gente precisa exigir que o serviço da Defensoria Pública seja o melhor possível. Os defensores públicos são os melhores alunos da faculdade. Eles têm o dever de entregar um serviço de excelência, assim como os promotores e assim como os juízes. Então, eu acho que a gente tem um dever, né, de também parar de olhar para esse pessoal de baixo para cima, né? Começar a enxergar que aqui tem uma relação de um servidor público para um contribuinte, para um cidadão. Eles estão ali para nos servir, né? É claro que a gente sabe que eles tentam criar um distanciamento. Fala difícil, usa uma roupa bonita, tem um carro bacana, né? Ficam assim, ó, nesses espaços, né? Gostam desses espaços mais altos. Mas a gente não tem que se intimidar por isso. Todo mundo aqui, ó, todos esses atores do sistema de justiça estão ao nosso serviço. Ao meu, ao seu, ao dela. Então, a gente precisa mudar um pouquinho a maneira que a gente vê isso, tá? Bom, e aqui eu quero falar para vocês de uma coisa que a gente demora uns 3 anos na faculdade de Direito para estudar, né? Porque tem um monte de complicadores. Mas eu quero simplificar, especialmente para falar para vocês de uma coisa que a gente escuta o tempo todo e que é super difícil de entender, que é a tal da liminar. Olha, a sua ocupação, ela está com uma liminar que está impedindo o despejo. Olha, o que eu consegui aqui para você foi uma liminar num habeas corpus para soltar. A gente escuta o tempo todo esse negócio de liminar. Só que o nome não dá nenhuma pista para a gente de que raio que é isso de liminar, né? Então, eu quero falar para vocês um pouquinho de como funciona o trâmite de um processo judicial, bem rapidamente, para vocês entenderem que diabos é essa liminar. Que todo mundo tem, todo mundo fala que é precário, que pode cair a qualquer momento, ainda tem isso, né? A liminar é um negócio que cai, né? E você fica meio assim, o que está acontecendo? Então, vamos tentar entender um pouquinho como é que é isso. Bom, a gente está com um problema, qualquer que seja, ou alguém está com um problema com a gente. E aí isso foi parar no judiciário. Como é que isso vai parar no judiciário? Isso vai parar no judiciário na forma de um documento, tá? Um papel grampeado, que agora é digital, na verdade, nem é mais papel grampeado, mas é um documento que se chama petição inicial. A petição inicial é um documento em que o advogado, o defensor ou o promotor, em alguns casos, vai narrar o que está acontecendo. Então, por exemplo, vamos voltar para o caso do direito de vizinhança, né? Do muro que o seu vizinho construiu em cima do seu muro e o muro está desabando. Você contou isso para o defensor público ou para o advogado e ele vai escrever lá na petição inicial. Olha, no dia tal, a fulana construiu o muro e aí 3 meses depois o vizinho começou a construir e cresceu e aí o muro não estava preparado para aquilo, não aguentou. No dia tal, o muro começou a cair, conforme fotos anexas, e está acarretando um perigo, porque essa é uma família com crianças e tal. E na forma do direito de vizinhança, do artigo tal, eu peço
Seu juiz, o que eu peço para você? Eu peço que mande o cara demolir a construção dele para não pressionar o muro. Eu peço para que demarque o terreno meu e do cara para isso não se repetir. E eu peço uma indenização por danos morais ou por danos materiais no valor de tanto. Então, esse é o documento base. E eu falei aqui para vocês esse caso do muro, mas podia ser qualquer caso. Tá? Então, é esse conjunto de documentos que é a petição inicial. E é assim que você leva qualquer questão para o judiciário. Então, ok, primeiro passo foi feito. É importante dizer para vocês que o judiciário, para você ingressar com uma ação, ele te cobra um valor. Né? Não basta o valor que você paga nos seus impostos para bancar o juiz, o promotor, o defensor e tal. Ele ainda te cobra um valor para você entrar com aquela ação. Quando você não tem dinheiro e você é assistido pela Defensoria Pública, por exemplo, mas não necessariamente, você pode ter um advogado particular, mas não ter dinheiro, a gente faz uma coisa que se chama declaração de hipossuficiência. E o que esse nome esquisito significa? Significa que você não tem dinheiro suficiente para arcar com os custos daquele processo. E é caro. Normalmente é caro. Tá? E nessa petição inicial, a gente junta essa declaração de hipossuficiência para o juiz conceder o que a gente chama de gratuidade de justiça, vocês já devem ter ouvido falar disso também, né? Ou então a gente junta o comprovante de pagamento das custas. Se você tem dinheiro, né, você vai pagar as custas e vai juntar ali o comprovante. Com isso, a gente resolveu a primeira fase. Tá? Chegamos no judiciário, já está na mesa do juiz o nosso documento com a nossa versão dos fatos, tudo certinho, para o juiz decidir. E aí, o que acontece depois? Bom, duas opções. Nesse caso que eu acabei de falar para vocês, o que o juiz vai fazer é o seguinte: tá, estou entendendo isso aqui. Mas tem risco desse muro desabar agora? Porque se tiver risco desse muro desabar agora, pode morrer alguém. E aí eu tenho que tomar uma decisão nesse momento para fazer parar aquilo ali, porque senão alguém vai morrer. Ou não. Ou esse muro vai aguentar aí mais uns 2 anos, ele só está meio tortinho e dá para a gente tocar o processo. Aí o juiz vai fazer essa avaliação. Se ele avaliar que o muro está caindo, que tem o risco de matar alguém e que alguma coisa tem que ser feita, ele vai expedir uma decisão liminar. É a tal da liminar. E aí o que ele vai falar na liminar? Ele vai falar, olha só, gente, deixa eu dizer para vocês, eu não sei as duas versões da história, eu estou aqui só com uma versão, eu ainda não tenho como dizer quem tem razão. Mas esse muro pode cair, pode matar alguém. Então, liminarmente, ou seja, sem saber tudo sobre aquele caso, sem ter condições integrais de decidir quem está certo, eu estou dizendo que vocês vão ter que derrubar aquela construção. Porque eu não posso esperar. Eu não posso esperar a outra parte contar a história dela e aí produzir prova e tal, porque se nesse meio tempo esse muro cai e mata uma criança, como é que fica? Então, a liminar é a decisão que é dada antes do juiz ter as duas versões do fato para evitar um fato mais grave. Aí ele dá a liminar. Tá? Só que essa liminar, ela é uma decisão provisória. Vamos supor que, nesse caso do muro, a outra parte, né, vá nos autos, contar a versão dela, e, na verdade, ela vai dizer que o muro é dela. E que o muro não está caindo nada, que, na verdade, aquele entortamento é algo plenamente possível na engenharia, que está tudo ótimo com aquele muro e tal, e que é um exagero, é uma perseguição e tal. E vai que o juiz entenda que essa outra versão é a mais correta. Aí, o que ele vai fazer? Ele vai acabar com aquela decisão liminar dele, ele vai rever a decisão liminar dele. E isso ele pode fazer a qualquer momento. Qualquer momento que chegar para ele novas informações, ele pode falar, putz, pensando bem, não é do jeito que eu pensava, não. Isso não tem tanto perigo assim, eu vou rever aquela decisão lá de trás.
Por isso que todo mundo que fala para vocês, olha, essa ocupação aqui, essa reintegração de posse, né, que é uma coisa que se escuta muito aí nos movimentos de habitação, ela está com uma liminar contra a ação de despejo. Mas, olha, vocês fiquem atentos, porque essa liminar pode cair a qualquer momento. E isso significa exatamente o que eu falei para vocês aqui. Que o juiz, a qualquer momento, pode receber novas informações da outra parte e rever aquele entendimento dele de que aquilo poderia causar um dano maior ou não. Tá? Bom, então, se tiver um pedido de liminar, né, se tiver um pedido falando isso, olha, isso aqui tem um risco muito grande, seu juiz, antes de ouvir a outra parte, o senhor precisa me dizer que tem que resolver esse problema desse muro. Aí o juiz vai decidir se vai dar ou não essa liminar, nessa decisão, para fazer cessar aquele risco, para fazer parar aquele perigo. E depois o processo vai seguir. E como é que o processo segue? Bom, isso é muito controverso, tá? Isso aqui é um caminho bem simplificado, mas esse caminho ele tem um monte de ramificações, entendeu? Aqui é só para a gente entender um pouquinho da trajetória. Analisada a liminar, se vai ter ou se não vai ter, se o processo couber alguma coisa disso, que a gente pode estar falando de um processo em que não tem perigo nenhum para ninguém, um processo de indenização. Né? Imagina, alguém aqui foi pegar um ônibus para fazer uma viagem para ver sua família, e aí a empresa de ônibus não disponibilizou o ônibus, você teve que dormir na rodoviária, e aí você vai entrar pedindo uma indenização por danos materiais, porque você teve que pagar seu jantar, porque você perdeu sua passagem, e você vai entrar com uma indenização por danos morais, os famosos danos morais também. Porque você passou uma situação muito complicada, de ter que dormir ali na rodoviária, de ficar sem satisfação e tal. Nesse caso, não tem perigo nenhum para ninguém, né? A gente está falando de dinheiro. Você está bem, graças a Deus, está viva, sua família está viva, a gente não tem nenhum risco de morte, a gente não tem risco de privação de liberdade. Então, nesse caso, não tem que se falar em liminar. A liminar é só quando tem um risco de ter um fato mais grave vindo daquela situação que chegou para o juiz, tá? Bom, mas aí tá, o juiz decidiu, deu ou não deu a liminar, como é que isso continua? Normalmente isso continua para uma audiência de conciliação. Chegou o caso do muro lá para o juiz, aí o juiz viu que não tinha perigo, não deu a liminar, mandou o processo seguir, aí o que ele faz? Ele chama as partes para uma audiência. Chama os dois aí, os dois vizinhos, vamos sentar aqui numa mesa e vamos conversar, né? E aí a gente vê se tem acordo ou se não tem acordo. E muitas vezes tem acordo, porque isso também é uma coisa muito interessante, as pessoas mudam na frente de um juiz. É incrível, né? Por isso que as pessoas falam, você testemunha, eu vou mentir, vou contar a minha versão. Não vai mentir. E não é porque o juiz é mágico, porque ele tem um poder de enfeitiçar você e você não vai mentir. É porque aquela figura de autoridade, naquela posição acima de você, com aquela roupa preta, aquilo é uma encenação que tira você do seu eixo racional. Então, numa mesa dessa de audiência de conciliação, a tendência é até que as partes queiram fazer acordo para nunca mais ter que olhar para a cara do juiz, para aquele processo não seguir. Né? Então, chama para a audiência para tentar fazer um acordo. Tá? Vamos supor que não teve acordo. Os vizinhos se odeiam, estava todo mundo brigando, querendo se pegar na audiência, não deram a mínima para o juiz lá com a capa preta, no alto e tal, aquilo tudo, e o processo seguiu. Como é que ele segue? Ele segue agora com a outra parte podendo contar a versão dela. E a gente chama isso de contestação, que é um nome bem intuitivo, né? Contestação. A gente vai contestar o que foi falado sobre a gente. Então, tem a contestação, aí tem um debate entre as partes, uma parte contesta, aí outra parte vai e fala que o outro está mentindo, enfim. Aquele debate, tudo no papel, tá, gente? Porque é assim que o advogado ganha vida. Se fosse tudo oralmente, você resolvia num dia só e acabou. Mas não, isso demora meses nessa brincadeira. Aí, depois desse debate, que um diz que fez, outro diz que não fez, que não foi assim e tal, tem a produção de provas. O que é a produção de provas? Imaginem no caso do muro. O juiz, uma parte diz que o muro está caindo diariamente e que vai cair. A outra parte diz que aquela inclinação é normal, que não tem problema nenhum, que é o manual da boa construção,
ou sei lá do que, diz que está tudo certo. Como é que o juiz vai decidir isso? O juiz não é engenheiro, não conhece de muro. Ele vai, por exemplo, determinar que seja feita uma perícia. Determinar que um engenheiro vá lá ver o tal do muro e ver se ele está caindo ou se ele não está caindo. Ou então ele vai ouvir testemunhas. Vai convocar testemunhas para dizerem quem é o dono do muro. Ele vai perguntar, a senhora viu quem construiu esse muro? Quando é que foi e tal? Enfim, aquilo tudo, né? E aí, depois dessa fase de produção de provas, então depois que todo mundo já apresentou sua versão, já produziu as provas, ouviu testemunha, fez tudo, aí acontece a sentença. A bendita sentença, que também todo mundo ouviu falar, que é a decisão final desse primeiro degrau do judiciário. Tá? E aí, daí, você pode recorrer para o segundo degrau, para o terceiro degrau, como a gente falou antes. Mas é mais ou menos esse o ciclo de um processo judicial. Então, vocês vejam que a tal da decisão liminar é dada lá na frente, lá no iniciozinho. Não fez perícia, não ouviu testemunha, não viu outra versão. Entendeu? Ainda nada aconteceu, mas você já deu essa decisão se tiver um risco maior oriundo daquela situação que está sendo colocada. Tá? Bom, então, feita toda essa revisão aí, para estar todo mundo alinhado no mesmo ponto, tá? Vamos finalmente falar dos tais dos instrumentos jurídicos internos de acionamento do sistema de justiça nacional. Bom, e são muitos, né? Eu poderia falar aqui de vários tipos de ação judicial e tal, mas não é bem isso o conteúdo que eu quero trazer aqui para vocês hoje, tá? O conteúdo que a gente selecionou para trazer aqui para vocês hoje, já que isso aqui não é um supletivo de direito, né? Não é a faculdade de direito em 2 meses, a gente selecionou alguns instrumentos, alguns tipos de ação que são muito úteis em questões coletivas. Então, são muito úteis para a atuação de movimentos sociais ou de grupos ligados à defesa de direitos, como direito à moradia, direito à saúde, tá? Ou então para casos individuais de privação de liberdade. Primeira coisa que a gente vai falar aqui é o tal do habeas corpus, que também todo mundo já ouviu falar, né? Mas a gente selecionou poucos instrumentos com essa dimensão mais coletiva para a gente depois tentar entender um pouco como eles se aplicam nas questões que a gente tem no dia a dia. E essa vai ser a nossa dinâmica. Dividir em grupos, pensar algumas situações e como a gente aplica esses instrumentos junto com as nossas estratégias políticas, que já estão dadas, já estão construídas. Tá bem? Bom, então, como eu disse, o primeiro instrumento, habeas corpus, né? Todo mundo já ouviu falar do tal do habeas corpus, né? O habeas corpus ele é um instrumento utilizado para quando um sujeito está ameaçado ou sendo efetivamente privado da sua liberdade. Indevidamente, é claro. Né? Então, a gente escuta. Habeas corpus a gente tem desde o menino da favela, que foi incriminado pela polícia, né, colocado droga ali no seu bolso, até o senador da rachadinha, todo mundo entra com habeas corpus. É o mesmo instrumento para todo mundo, tá? Bom, e quais são aí as peculiaridades do habeas corpus? Né? O habeas corpus, primeira coisa que é importante que vocês saibam, é que ele está previsto na Constituição. O que isso significa? Que ele pode chegar até o último degrau. Ele pode chegar até o Supremo Tribunal Federal, que está lá na Constituição, tá? Então, como eu disse, ele é um instrumento para a proteção da liberdade de locomoção, né? Usado em casos de prisões ou então ameaças de prisões indevidas ou ilegais. Mas aí vem a parte legal que pouca gente sabe. Qualquer pessoa pode impetrar um habeas corpus. E eu usei essa palavra difícil aqui, impetrar, porque esse é o termo técnico que os advogados usam. E muitas vezes a gente não entende, né? Mas que raio é impetrar? A gente acha até que é coisa de pedra, né? Impetrar, transformar em pedra, coisa assim. Impetrar nada mais é do que dar entrada no habeas corpus. Então, para desmistificar aí o tal do impetrar. Tá? E qualquer pessoa pode fazer isso. Qualquer. Não precisa de advogado. Então, se vocês têm um companheiro que eventualmente é preso injustamente, vocês podem escrever esse habeas corpus.
Ah, e como é que a gente escreve isso? A gente escreve assim: Senhor juiz, hoje no dia tal, o fulano de tal estava trabalhando e a polícia chegou e disse que ele desacatou, mas ele não desacatou, ele foi preso, mas ele trabalha, ele tem família, eu sou testemunha. Então, considerando que ele tem direito a estar solto, que essa prisão é ilegal, eu venho solicitar que ele seja liberado. Rio de Janeiro, data e assina. Não tem nenhuma formalidade para um habeas corpus. Não é coisa de doutor, não é coisa de advogado, não é coisa complicada, não tem que gastar centenas ou milhares de reais para isso, né? É um instrumento simples para levar ao conhecimento do juiz, né, do primeiro degrauzinho ali da justiça, que alguém foi preso injustamente. Aí você vai dizer quando foi, por quem foi, por que é injusto e por que ele tem que soltar. Só isso. Outra coisa importante do habeas corpus: o habeas corpus não tem custas. Lembra que eu falei com vocês que o processo judicial custa caro? Além da gente pagar o juiz, pagar o defensor, pagar todo mundo, a gente ainda tem que pagar para entrar com o processo? No habeas corpus não tem custas. E não tem para ninguém. Não tem custas nem para vocês, nem para mim, nem para o senador da rachadinha, nem para o ministro, nem para o presidente da República. E por que isso? Porque a nossa Constituição, ela entende que privar alguém de liberdade é algo tão grave, mandar alguém para a cadeia é algo tão grave, que você tem que ter a maior facilidade do mundo para questionar essa decisão. Então, muitas vezes, a gente fica assim: poxa, meu primo está preso, a gente vai lá no advogado pedir para soltar, mas o advogado está enrolando e tal. Então, faça você. Escreve lá por que seu primo está preso, por que ele tem que sair, e vai lá na justiça, pergunta onde é que faz o protocolo e entrega. Qualquer um pode fazer, não tem advogado, não tem custas. Tá? Então, é importante a gente saber disso. Porque a gente vive num cenário de aprofundamento de prisões ilegais, especialmente dentro do movimento social, dentro do grupo dos trabalhadores. Então, a gente saber como agir nesses casos, é claro, se puder buscar um advogado, melhor, né? Ele vai ter mais técnica, tá? Mas se não puder, vão lá. Não tem problema nenhum. Escrevam lá no papel isso, né? Que horas foi, quem prendeu, por que a prisão é ilegal e por que tem que soltar. E vai lá. Apresenta lá no Tribunal de Justiça, né? Que é aqui do lado. Então, é importante que vocês saibam disso, tá? Bom, o segundo instrumento para a gente ver aqui, esse é um pouquinho menos conhecido, mas é outro habeas. É o habeas data. Alguém já ouviu falar no habeas data? Alguém tinha ouvido falar? Já, mais ou menos, já ouviu. Bom, o habeas data, ele também está previsto na Constituição. Lá no artigo 5º, que é o nosso artigo dos direitos fundamentais. E o que isso significa? Mais uma vez, pode chegar lá no último degrau do judiciário, lá no Supremo Tribunal Federal. E para que serve o habeas data? O habeas data serve para obter informações de qualquer órgão ou ente público. Bom, e aí na aula de terça-feira, um companheiro questionou aqui o Guilherme, quando ele estava falando da questão do direito de requisição das defensorias públicas, eu não sei se todo mundo se lembra, ele questionou se essa coisa do direito de requisição não teria relação com a lei de informação, né? E o habeas data tem tudo a ver com a lei de informação. Na verdade, o habeas data ele foi previsto em 1988. A lei de informação é de 2000 e tanto, né? Já não lembro a data aqui de cabeça, mas é de para lá de 2000. Mas eles são exatamente a mesma coisa? Não. A lei de informação ela é uma lei que obriga a administração a prestar as informações requeridas. Mas e se a administração não prestar? Eu não sei aqui quem já teve a experiência de solicitar informação para órgão público. Mas, assim, você é ignorado. Absolutamente. E aí entra o habeas data. Você vai no órgão público, aí você fala, olha, eu estou requisitando aqui essa informação. Aí o órgão público
ignora, nem te responde, nem que sim, nem que não. Ou então te responde dizendo que não vai fornecer. Aí o que você faz? Você vai para o judiciário. Entra com o tal do habeas data para liberar essas informações. Tá? Aqui também, qualquer pessoa pode apresentar. Não precisa esperar o advogado, o defensor, o promotor. Qualquer um pode ir lá escrever, né? Que pediu a informação, que não teve resposta, ou então que foi negado, mas que a informação é importante por isso, isso e isso, e que requer, né, que o juiz determine que aquele órgão público forneça aquele dado, né, aquela informação. Tá? Você precisa comprovar, a única condição do habeas data é que você precisa comprovar a recusa do órgão ou ente público. Mas comprovar a recusa não necessariamente é um documento dizendo não vou prestar informação. Se você comprova que você protocolou um pedido, você tem ali o número de protocolo, e aí se passaram 90 dias e nada aconteceu, então está clara a recusa nessa informação. Então está resolvido isso. Tá? Só me corrigindo, que eu falei para vocês que qualquer pessoa pode entrar, qualquer pessoa pode pedir um habeas data, mas tem que ter um advogado assinando. Tá? Ao contrário do habeas corpus, que não precisa nem disso, não precisa de advogado assinando, não precisa de ninguém. Você assina com seu nome e vai. Aqui você precisa de um advogado. Tá bom? E por que é importante a gente saber desse instrumento, né? Que ninguém nunca ouviu falar, que tem um nome complicado? É importante porque no processo que a gente tem vivido de criminalização dos movimentos sociais e dos ativistas, cada vez mais a gente tem dificuldade de ter acesso a informações nossas ou dos nossos grupos junto aos órgãos públicos. E, eventualmente, essas informações podem ser utilizadas para a criminalização desses grupos e dessas pessoas. Então, muitas vezes, manejar um habeas data vai fazer com que você consiga ver o que esse órgão público tem de informação sua e se prevenir para qualquer atuação ali, qualquer coisa que possa acontecer. Então, é importante que a gente saiba da existência dele, né? Exatamente porque os órgãos públicos se recusam a cumprir a lei de acesso à informação, né? E a gente tem um movimento crescente de criminalização dos movimentos sociais e dos ativistas. Então, por isso que é relevante a gente tratar disso aqui. Tá? Vamos passar para o próximo. Que já não é mais habeas. Os habeas acabaram agora, né? Bom, então vamos conversar um pouquinho sobre a ação popular. Alguém já tinha ouvido falar em ação popular? Já? Já? Beleza. Bom, a ação popular, ela também está prevista na Constituição Federal. Então, vocês vejam que eu estou falando aqui de vários instrumentos que vão começar no primeiro degrau, então vão começar com o juiz lá embaixo e podem chegar até o último degrau, que é o Supremo Tribunal Federal. Tá? Ela tem esse caminho livre por se tratar de uma questão constitucional. Bom, e qual é o objetivo da ação popular? Para que serve uma ação popular? A ação popular, ela tem como objetivo fazer parar qualquer ato que esteja lesando o patrimônio público, a moralidade administrativa, o meio ambiente e o patrimônio histórico e cultural. Bom, vocês sabem, né? Eu quero fazer um parêntese aqui. Vocês sabem que todo mundo diz que o direito é cheio de brechas, né? Ah, porque tem uma brecha para tudo, a brecha para escapar, a brecha para aprender, né? E vocês sabem onde é que ficam essas tais dessas brechas? Que todo mundo fala? Vou contar para vocês. O que é moralidade administrativa? Eu aposto que se eu passar o microfone por todo mundo aqui, cada um vai me dizer uma coisa diferente do que é essa tal dessa moralidade administrativa. E são nesses termos que estão as brechas do direito. Porque um juiz entende que a moralidade administrativa é cumprir as leis. Ponto. Outro juiz entende que a moralidade administrativa é você você ter uma atuação ética diante da sua função, né? É você não fazer rachadinha com seus funcionários, né? É você não utilizar o dinheiro do seu gabinete para fins eleitoreiros e tal. Aí outro juiz vai entender que moralidade administrativa é o profissional, né, ali o servidor público,
que respeita os seus colegas, que respeita as pessoas. Então, esses conceitos muito abertos no direito dão margem para você colocar dentro deles ou você excluir deles praticamente tudo. Então, quando a gente fala dessas tão temidas brechas do direito, é aqui que elas estão, nesse tipo de conceito, que está assim, ó, nas leis. Mas são muitos, mas vocês nem imaginam a quantidade. Tá? Só queria fazer esse parêntese, porque é complicado, é complicado. Bom, então tá. Então, voltando aqui, né? Fechando parêntese, da ação popular. Então, ela quer proteger o patrimônio público, a moralidade administrativa, o meio ambiente, o patrimônio histórico e cultural. Tá? Bom, qualquer cidadão pode propor, desde que representado por um advogado. Então, aqui também a gente precisa de um advogado assinando. Tá? E ela precisa de 3 requisitos para o autor da ação. Então, né, para a gente propor a ação, tem que ter um advogado assinado e a gente que está propondo tem que preencher 3 requisitos. Primeiro deles, a gente precisa estar em dia com as obrigações eleitorais. Quem não votou, não justificou o voto, não regularizou depois a sua situação, não pode propor ação popular. Segundo, né, você tem que demonstrar que o ato que você está questionando, ele é ilegal ou ele é ilegítimo. Né? Então, você tem que demonstrar onde é que está essa ilegitimidade, essa ilegalidade. E você tem que demonstrar que aquele ato causa um dano. Um dano à moralidade administrativa, ao patrimônio histórico e cultural, ao meio ambiente ou ao patrimônio público. Então, são esses 3 requisitos da ação. É isso que tem que estar escrito lá e assinado por um advogado. Tá? A ação popular também não tem custas. Então, se em algum momento um movimento entender que a ação popular é uma estratégia de luta, ele não precisa se preocupar em ter dinheiro para dar conta, né, dos custos dessa ação. Basta que ele consiga um advogado, normalmente uma assessoria, né, para assinar, e que ele promova essa ação, que ele dê entrada. Apresente lá para o juiz lá do nosso primeiro degrauzinho. Bom, e aí, por que é importante a gente falar de ação popular aqui? Quando a gente fala de movimento por moradia, de luta pela moradia, muitas vezes, não todas, mas especialmente quando a gente está falando de ocupações, né, em prédios antigos, muitas vezes a gente está falando de patrimônio. Ou a gente está falando de patrimônio público, porque são prédios públicos que estão sendo ocupados, ou a gente está falando de patrimônio histórico, né? Um prédio tombado que foi ocupado. A gente tem muito disso aqui no Rio de Janeiro, né? E aí, muitas vezes, a gente é surpreendido com, vai fazer uma reintegração de posse, né? Vai tirar as pessoas aí do prédio. Mas vai tirar para quê? Não, vai tirar porque a gente vai fazer, sei lá, uma outra coisa. Mas pode fazer outra coisa de um prédio tombado? Quando a gente tem um prédio público, eles podem fazer qualquer coisa com aquele prédio, só porque é público? Eles podem tirar as pessoas de lá para fazer, sei lá, deixa eu pensar numa coisa, para fazer um restaurante? Não. Então, a ação popular, ela pode ser manejada em todos esses casos em que a lesão ao patrimônio público ou a lesão ao patrimônio histórico atinja esses moradores, atinja essas pessoas. Ou, por exemplo, se a gente tem aí, por um acaso, né, vamos imaginar, um prefeito que diz que não gosta de camelô. Ele não gosta de camelô, ele acha que é feio, ele acha que suja a cidade e tal. E aí ele decide que não vai ter mais camelô na cidade. Não quero mais, não quero. Mas por que não vai ter mais camelô? Não, porque eu não gosto. Acho que é feio, acho que é coisa de pobre, eu não quero. Me parece que esse ato fere a moralidade administrativa, né? Porque, afinal de contas, o camelô é tão cidadão quanto ele, quanto, né, os compatriotas dele ali. Então, você, teoricamente, poderia manejar uma ação popular para discutir esse tipo de decisão. E qual é a importância de você fazer isso? A ação popular, mesmo que ela demore para ser julgada, mesmo que ela não cumpra o efeito imediato, né, de liberar aquilo, ela tem um peso político muito grande. Para o poder público responder a uma ação popular é um peso.
é algo, né, que dentro das nossas estratégias políticas, que vocês sabem muito melhor do que eu, conta. E é um instrumento muito pouco usado, gente. Quase ninguém faz isso aqui. As pessoas deixam de fazer isso aqui para fazer a outra, que é a ação civil pública, que a gente vai falar já já. Mas essa aqui todo mundo esquece. E essa aqui é a que está mais na mão dos movimentos, que está mais na mão dos grupos. É a mais fácil de entrar. Então, eu achei que era um instrumento importante para a gente trazer aqui para o conhecimento de vocês. Tá? Bom, então vamos passar para a próxima, que é a última. Antes da gente fazer a nossa dinâmica, para ninguém dormir, porque eu sei que é chato. Passei 5 anos nessa brincadeira, sei que é bem chato. Bom, vamos para a última, então. A ação civil pública. Essa aqui é mais conhecida. Quem está acostumado a chamar o Ministério Público para tudo, né? Está muito acostumado com esse negócio de ação civil pública. Né? Mas vamos entender direitinho o que é essa ação civil pública, qual é o papel do Ministério Público, o que ela tem de vantagem e de desvantagem em relação à ação popular que eu acabei de falar com vocês. Então, vamos lá. A ação civil pública tem como objetivo proteger direitos difusos e coletivos. É que a gente já tem um problema, né? Aquela coisa das nomenclaturas que a gente fala. O que raio é direito difuso? O que é direito coletivo? A gente tem uma ideia, né? Direito coletivo é o direito que pertence a uma coletividade. Mas e direito difuso? O que é isso? Né? Direito difuso é o direito de todo mundo que é ligado por um mesmo fato. Não ajudou muito, eu sei. Mas vamos lá. Quando a gente fala de direito ao meio ambiente, o direito ao meio ambiente é direito de todo mundo. Meu, seu, né, dele, de todo mundo aqui. Mas não só, né? Ele é direito também dos nossos filhos, ele é direito dos nossos pais, ele é direito dos nossos netos, que às vezes nem nasceram ainda. E o que faz a gente dizer isso? O que une todo mundo como titular do direito ao meio ambiente? Morar no planeta Terra. Habitar, né, nesse país, habitar nesse espaço que está na Terra. Então, o fato de que nós todos habitamos o mesmo planeta, o mesmo país, a mesma cidade, faz de todos nós titular do direito ao meio ambiente nesse espaço. Por isso que a gente diz que é um direito difuso. Porque a gente não consegue dizer, quantificar um por um quem é. É de todo mundo que está ligado para aquele fato. E o que isso é diferente do coletivo, Tarsila? Porque, afinal de contas, é de todo mundo, é coletivo também. Mas, tecnicamente, a gente diz que o direito coletivo ele é de uma coletividade que a gente possa identificar. Tá? Então, vamos supor, nós aqui nessa sala, não sei, nós temos um direito de permanecer aqui até as 23 horas. Esse é um direito coletivo. Porque ele é meu e de cada um de nós que está aqui. E se eu passar uma lista, eu consigo saber todo mundo que tem esse direito coletivo. Agora, o direito ao meio ambiente, a gente não consegue saber todo mundo. Entenderam a diferença? Então, são direitos que são de muitas pessoas, ou que a gente consegue identificar, ou que a gente não consegue identificar. Conseguindo identificar direito coletivo, não conseguindo identificar direito difuso. Tá? E quais são esses direitos? Bom, direito ao meio ambiente, direito ao consumidor, direito ao patrimônio cultural, infração à ordem econômica, infração à ordem urbanística, infração à honra e dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos e ao patrimônio público e social. Então, a primeira coisa que eu preciso falar para vocês em relação à ação popular é que a ação civil pública ela é mais abrangente. Vocês já perceberam, né? Que ela cabe em mais casos, tá? Então, essa é a primeira coisa para a gente ter em mente para comparar as duas. Bom, mas a ação civil pública ela tem um problema. Ela não pode ser proposta por qualquer um. Não é qualquer um que pode lá chegar no juiz, né, no primeiro degrauzinho, e falar, olha, eu estou aqui oferecendo uma ação civil pública contra um dano ao patrimônio e tal. Só pode ingressar com a ação civil pública essas instituições que estão aqui, essas 10 instituições que estão aqui.
que são a Defensoria Pública, onde estamos, o Ministério Público, a União, os estados e os municípios, as autarquias, as empresas públicas, fundações, sociedades de economia mista e associações com mais de 1 ano de funcionamento e que tenham a finalidade específica no seu estatuto social de proteção a algum dos direitos tutelados aqui pela ação civil pública. Então, vocês percebam que, tirando os entes públicos, a coisa é bem restrita. A gente tem que fazer uma associação com a finalidade específica de proteger um desses direitos aqui da ação civil pública e esperar 1 ano para dar entrada. E o que acontece com isso, né? O que acontece é que, normalmente, como é que a gente operacionaliza uma ação civil pública? A gente vai acionar algum desses órgãos aí de cima para dar entrada, a gente vai alfinetar. A gente vai chegar para o Ministério Público e falar: oi, Ministério Público, ó, está tendo uma lesão aqui, está tendo um problema de preconceito, de injúria racial, sistemática por parte do governo. Ou então, oi, Ministério Público, a gente está aqui tendo um problema de violação ao patrimônio público. Oi, Defensoria, está tendo isso, entra aí com essa ação e tal. Mas a gente mesmo, os grupos, os movimentos e nós como militantes, não podemos fazer mais do que isso. Então, essa é uma limitação muito importante, porque a gente fica na mão dessas pessoas. Ah, então por isso fica na mão, então não vale de nada. Então vamos esquecer esse negócio porque a gente não quer ficar na mão de ninguém. Não, não é bem assim. É uma estratégia que tem um peso. A ação civil pública, ela tem um peso político muito grande, maior ainda que o da ação popular. Então é um instrumento importante. Além disso, ela é mais abrangente que a ação popular. Então tem casos em que você só vai caber a ação civil pública mesmo. Então, a gente tem que trabalhar com ela dentro do nosso leque de opções para dar conta dessas violações de direito que a gente tem. Tá? E um outro ponto é que também não há custas, mas isso não é tão relevante porque a gente não tem como dar entrada diretamente. Bom, e aí eu estou falando que a gente tem que dar alfinetada, né, na galera para entrar com uma ação civil pública. É isso que nos cabe. E como é que é essa alfinetada? Via de regra, essa alfinetada não tem regra. Via de regra, você faz um documento e entrega na Defensoria Pública, você faz um abaixo-assinado e entrega no governo do Estado, você faz uma manifestação para dar origem a essa ação civil pública. Via de regra, não tem, você alfineta do jeito que você quiser. Com exceção do Ministério Público, porque ele não aceita qualquer alfinetada. Tem um jeitinho para alfinetar o Ministério Público. E esse jeitinho se chama representação. Tá? E o que é representação ao Ministério Público? Na verdade, nada mais é que um papel, um documento, noticiando, dando notícia para o Ministério Público, ali para aquele promotor, sobre possíveis ilegalidades que estejam presentes em qualquer ato de ente público ou privado, em qualquer âmbito da vida social. Então, qualquer coisa que estejam fazendo, que esteja afrontando o seu direito, qualquer direito, seu direito à habitação, o seu direito cultural, o seu direito religioso, sua liberdade de crença, sua liberdade de manifestação, de associação, sua raça, tudo isso pode ser objeto de alfinetada no Ministério Público. Tá, Tarsila, mas aí como é que faz? Aí a gente escreve qualquer coisa? É basicamente isso, a gente conta no papel o que está acontecendo, né? É como se fosse ali fazer uma sessão de terapia, só que no papel, e você vai direcionar aquilo para um promotor. Você vai contar o que está acontecendo com detalhes. A única questão é que você precisa dizer quem você é. Não existe representação anônima no Ministério Público, isso é muito importante, porque o Ministério Público até hoje recebe representações anônimas que são arquivadas diretamente, porque ele não pode analisar uma representação anônima. Tá? E você precisa também fazer um relato mais completo possível do que está acontecendo. Aí você vai, escreve no papel, obrigada, Bia, ou você digita tudo, aí você chega no Ministério Público e você protocola. Aí o Ministério Público vai ficar com uma cópia daquela sua notícia e você vai ficar com outra. E eles vão te dar um número de protocolo. E por esse número de protocolo você vai acompanhar essa representação, a análise dela.
E o Ministério Público é obrigado a te dar uma resposta sobre essa notícia que você deu. Alguma resposta você tem que ter. Não é um documento que vai ficar lá esquecido. Só que, apesar dele ser obrigado a te dar uma resposta, não necessariamente ele é obrigado a mover uma ação civil pública. Ou qualquer outra ação. Ele pode arquivar, ele pode entender que aquilo não é forte o suficiente, que não teve lesão, e ele pode arquivar essa representação. Então, ao mesmo tempo, né, que ela é um instrumento interessante, ela tem um peso político, ela tem um peso argumentativo, eu tenho certeza que alguns de vocês já ouviram falar, que tem uma representação no Ministério Público correndo contra isso, né, e tem um certo peso ali. Ao mesmo tempo, ela é frágil, no sentido de que ela não significa que aquilo vai ser levado para frente, que vai ser analisado pelo judiciário, mas ela é um caminho para a propositura da ação civil pública, que a gente acabou de falar. Tá bom?